Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Legal. Esse aqui é o jornal de ontem. O programa de hoje tem a entrevista da secretária Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, da produção, da agricultura e do turismo do estado de Mato Grosso do Sul, falando sobre o problema que está causando a invasão dos Cadwells no município de Corumbá, nos municípios de Corumbá e Bodoquena, Porto Murtinho. Os índios invadiram 4 fazendas lá. Ela fala a dificuldade que está tendo para vacinar o gado na região, que é uma região de Pantanal. Então não se pode vacinar o gado, tem que ir as equipes da IAGRO, do Ministério da Saúde, e tem que estar lá o dono da fazenda, né? O proprietário da fazenda tem que estar lá para orientar os vacinadores, porque é criação extensiva, né? Larga, vasta. Então, descobrir os pastos, né? Então, as divisões da fazenda para o pessoal. Então, está tendo uma grande dificuldade. O governador André Putinelli, o Ministério da Saúde, tudo já está no circuito para tentar convencer, né, os Cadwells a pelo menos permitir que sejam vacinados o gado, que seja vacinado o gado que está nas 4 fazendas que foram invadidas pelos Cadwells. Pelo menos 150 índios Cadwells, está aqui estou lendo no jornal O Estado de hoje. Pelo menos 150 índios Cadwells invadiram 4 fazendas nos municípios de Porto Murtinho e Corumbá e expulsaram os proprietários da fazenda. As terras fazem parte de uma área de 158 mil hectares em litígio desde 1987. Segundo a FUNAI, a ocupação começou no dia 27 de abril e até ontem a quantidade de invasores continuava aumentando. Eles alegam que a área estava sendo desmatada irregularmente. Os cerca de 2 mil Cadwells já têm garantida a posse de 360 mil hectares na região, mas reivindicam a ampliação da área. São poucos índios, são 2 mil índios, já com 360 mil hectares de terra, e eles acham que ele tem direito a mais, pelo menos o tamanho da metade, que é 158, mais 158 mil hectares de terra. É uma área contestada, né, que tem fazendeiro lá dentro, mas é uma área que os índios reivindicam e devem ter um estudo da FUNAI assegurando isso. Agora, essa já é outra história, né, que vai ser decidida na justiça. Agora, se é terra de índio, tem que ver se é terra de índio mesmo, né? Porque se é terra de índio é um problema. Quando não é terra de índio que o índio invade, já é um problema, né? Agora, quando é terra de índio que índio invade para retomar, aí o problema é bem maior. Eu não sei, não conheço os estudos, mas deve ter estudo da FUNAI, assegurando exatamente essa condição de terra indígena. Dá até para a gente dar uma olhadinha rápida aqui para ver se... Os jornais aqui estão muito desorganizados. Bagunça. Só pega, né? O que tem aí? Já achei aqui, ó. Complicado isso, né? O negócio de terra de índio. E Mato Grosso do Sul é um estado conflagrado, né? Essa verdadeira revolta, rebelião dos índios, em busca do seu direito que eles têm, direito assegurado pela Constituição. Não pode negar isso. Não pode negar e também não pode tirar o direito do índio depois que foi
conquistado. Quer dizer, o Estado reconheceu na Constituição de 88 que aquela terra era terra indígena. Então, é do índio. Né? Se não é, não é do índio. Mas se é do índio, é do índio. E o índio não vai lá fazer nenhum tipo de investida se ele não tiver, pelo menos, né, indício de que aquilo ali pode vir a ser terra de índio. Mas como é que é a história lá? Vamos lá ver a história. A disputa pela terra entre indígenas e fazendeiros começou em abril de 1987, na Justiça. Atualmente, cerca de 2 mil índios moram em 5 aldeias numa área de 360 mil hectares. A briga envolve outros 158 mil hectares, que, segundo os índios, fazem parte da sua reserva e que foram cedidos pelo governo federal em recompensa à participação dos indígenas na Guerra do Paraguai, conflito que se estendeu de 1864 a 1870. De acordo com o coordenador da FUNAI, em 1984 foram demarcados 536 mil hectares pelo Exército como pertencentes à reserva Cade-Wells. Mas, como já havia fazendeiro na área, teve início a disputa judicial no Supremo Tribunal Federal. Os produtores querem a posse definitiva das áreas. A recente decisão do Supremo reconheceu o direito dos índios Pataxó na disputa por terras no sul da Bahia. A ação foi proposta pela FUNAI em 1982 e começou a ser julgada em 2008. O conflito na região se agravou nos últimos meses. Por 7 votos a 1, os ministros reconheceram que as terras... Isso aqui é do Pataxó, não tem nada a ver com Cade-Wells, mas estão pegando, no mínimo, por analogia. Determinar a anulação dos títulos de 186 propriedades rurais que estão dentro da reserva. Cabe agora à União fazer a desocupação pacífica das terras também. Então, pode ser que tenha relação, né, mas cada caso é um caso. O problema é que está lá, o problema é que o problema está criado, né? Vamos ver o que a justiça vai decidir no caso dos Cade-Wells. Eu não vou achar que o índio não tem razão, até porque eu também não conheço profundamente. Eu conheço bem aquela história da Bodoquena, não sabia desses 154 mil hectares remanescentes, dos 360 mil hectares onde eles estão assentados hoje. Eu participei da luta, né, para que eles conseguissem. Terminei ficando muito mal com os trabalhadores, com proprietários, pequenos proprietários da região, que tiveram que deixar a área, vieram ocupar mudaram-se aqui para uma área no município de Nioaque e tal, mas eu, a princípio, defendi sempre o direito do índio, aquilo é terra de índio, e não foi terra de índio doada pela participação dos índios na guerra contra o Paraguai, porque eu não tenho nem notícia dessa participação da guerra do índio Terena, né, do índio Cade-Wells na guerra do Paraguai. Eu não tenho essa informação. Essa informação, a história, não, se bem que a história é muito falha, né, mas não tem essa informação. O que se tem de concreto, de histórico da doação da terra dos índios, é uma coisa que vem do 1700 e pedrada, né, da época da fundação do Forte Coimbra, que foi uma área doada pela coroa portuguesa, né, que teria sido doada em troca da pacificação dos índios que vinham brigando com os portugueses e com os espanhóis e com o diabo que os carregue. Os índios foram chamados a Vila Bela, né, que era a capital. Eu tenho essa história toda, né, eu conheço essa história quase que profundamente. Pelo menos o básico dessa história eu conheço. Os índios foram chamados a Vila Bela. O intermediário dessa negociação foi o Ricardo Franco, né, o grande Ricardo Franco. E foi feito um acordo, né, lá na Vila Bela, com as lideranças dos Cade-Wells, na época Guaicurus, né, ainda Guaicurus, de se tornarem os Guaicurus
súditos da coroa portuguesa. Naquele tempo não havia ainda independência, né? Então era a coroa portuguesa. Então essas terras foram doadas aos Guaicurus, hoje com seus herdeiros, os Cadiuels, seus sucedâneos, pela coroa portuguesa e não pelo governo imperial brasileiro na Guerra do Paraguai. Não há essa notícia, eu nunca vi essa notícia em lugar nenhum, essa história de que o índio Terena tenha participado da Guerra do Paraguai. Aliás, aqui no Mato Grosso, no sul de Mato Grosso, não há notícia de voluntariado para a Guerra do Paraguai, né? Aqui quem combateu a Guerra do Paraguai é o pessoal que veio de Cuiabá, né, com Antônio Maria Coelho, o pessoal, né? E o pessoal que veio na Guerra do Paraguai, na Força Expedicionária Brasileira, que saiu do Rio de Janeiro, né, passou por Minas Gerais, Goiás, Coxim, né, de Coxim ficou em Miranda, né, Rio Negro, Bodoquena, Rio Negro, Miranda, de Miranda foi para Nioacre, de Nioacre foi para Bela Vista, combateu em Bela Vista, tomou a Fazenda Laguna e de lá deu-se o grande episódio da retirada da Laguna, que hoje, inclusive, está aniversariando, hoje, dia que é hoje? Dia 8 de abril de 1867, né? 8 de maio de 1867, foi exatamente nesta data, em 1867, que começou a trágica e épica retirada da Laguna. Então, não há, né, notícia de que índio tenha sido incorporado ao exército brasileiro para lutar. Eu não vi isso em lugar nenhum, né? Mesmo no livro Retirada da Laguna, do Toné, que é um livro que dá todos os detalhes da guerra, inclusive os personagens, né? E não vejo, não conta lá, eu não vi no livro, é capaz até que tem, alguém podia até que já leu o livro Retirada da Laguna, tinha índios sim, os Guaicurus, os Cadiuels tal, participaram da Guerra do Paraguai, não sei dessa história daqui, então, mas isso faz parte da história, né? O que está rolando hoje é uma realidade muito atroz, muito cruel da situação dos índios de Mato Grosso do Sul. E os Cadiuels não são índios, né? Não são diferentes. Então, estão lá lutando por uma coisa que eles têm convicção de que lhes pertence. E que alguém tomou, fazendeiros estão lá, antes da medição, a área era toda cedida a fazendeiros, antes da medição da reserva, da demarcação da reserva, a área era toda ocupada por fazendeiros que criavam gado. E até arrendavam, né? Pagavam a renda para os índios e tal. Depois da demarcação, também não sei como é que ficou toda aquela região, mas tem essas 4 fazendas ou mais, a secretária de São Mais, que ficaram lá ocupadas por esses fazendeiros, devem ter, inclusive, devem ser proprietários, né? Devem ter os títulos definitivos e tal, como a maioria tem aqui no Mato Grosso do Sul. A maioria que está em cima de terra supostamente indígena tem título definitivo, direitinho, doado, cedido pelo governo. Então, eu acho que esse negócio da justiça anular esses títulos é meio discutível, né? Porque o título alguém foi lá e doou, foi o próprio governo que doou, né? A justiça faz parte do governo, então acho esquisito isso, né? Dá um título, depois concede o título porque não foi dado, né? O cara requereu, teve lá que ocupar. No programa estranhei o programa de Tribuna Livre de hoje lá na FM Capital, programa que é transmitido aqui também pela viamorena.com, essa ausência de pesquisas, né? Mas antes de falar dessa ausência de pesquisa, eu vou falar da pesquisa de Dourados. Está surgindo um impasse dentro do próprio PMDB em Dourados. Parece que a pesquisa do Ibope, recomendada e encomendada pelo PMDB através do governador André Putinelli, deu a vitória lá em Dourados para o Marçal Filho. Quer dizer,
Geraldo Rezende contava, né, como 2 e 2, contava que ele seria o escolhido pela pesquisa, seria o favorito das pesquisas em Dourados, até porque em algumas pesquisas já publicadas, o Geraldo Rezende aparece sempre em segundo lugar. Em primeiro lugar, o Murilo, né, em segundo lugar, vem sempre o Geraldo Rezende. Então, ele nunca podia imaginar que a pesquisa do Ibope fosse contrariar todas as outras pesquisas. Então, o que ele está sugerindo? Que a pesquisa do Ibope seja colocada junto com as outras pesquisas e faça-se uma média, claro, que vai ganhar, né? O Marçal Filho não concorda. Não concorda porque foi combinado isso com ele, o Geraldo e a Adélia Razucchi, que são os 3 pré-candidatos do PMDB. Junto com o governador, assumiram o compromisso de respeitar o resultado da pesquisa do Ibope. E a pesquisa do Ibope, ainda não divulgada, a qual já teve acesso o Marçal Filho, segundo ele, está na frente. Né? O Marçal está na frente e não abre mão, por nenhum outro critério, do direito de ser ele o candidato a prefeito. Corre, o Pica-Pau me falou que essa pré-candidatura do Marçal Filho pode resultar numa não candidatura própria do PMDB. Deu tudo como o governador André Pustinelli queria, né? Que o PMDB largasse mão desse negócio de candidatura e apoiasse a candidatura do Murilo Zauito, que era um compromisso pessoal do governador, né? Desde que da eleição, que ele já tinha. Aliás, uma das exigências do Murilo era exatamente essa: olha, eu sou candidato para um mandato tampão, mas eu quero a garantia dos partidos que me apoiam de que eu vou, né? Que vão me apoiar para um mandato posterior, né? Para a reeleição. Todos os partidos aceitaram, inclusive o PMDB. Aí o PMDB, imediatamente após a vitória imediatamente a posse do Murilo, rompe com o Murilo. Não aceitamos nada. Quer dizer, então, já na expectativa de ter candidatura, de romper Aí ficou reclamando, porque não deram nada para o PMDB e tal. Não deu porque o PMDB rompeu, né? Não quis, não aceitou, não queria fazer oposição, ou ia fazer uma gestão consentida aquela história de quando está certo apoiar, quando está errado não apoiar, tal, aquela conversa fiada, né? E, em verdade, não foi um rompimento, não foi feito pelo Murilo. O Murilo estaria, segundo ele, disposto a cumprir tudo aquilo que ele prometeu para o PMDB, desde que o PMDB aceitasse continuar no bloco de apoio à prefeitura. O PMDB abriu mão, não quis saber, não pode reclamar, né? Agora, o governador André Pustinelli nunca escondeu o desejo, né? A vontade de cumprir aquilo que foi prometido. Nós vamos apoiar. Está na cara que, se em 4 anos de governo o prefeito não consegue dar conta de fazer tudo aquilo que precisa, imagina em 2, né? Então, isso até o PT, que é muito mais intransigente, entendeu e continuou na aliança, né, com o Murilo. Agora, né, é o que fala. Agora, também estou falando aqui, eu estou falando aquilo que eu ouvi por aí com relação a essa possibilidade do Marçal, sendo ele o candidato do PMDB, terminar facilitando, né, abrindo mão, ou sei lá, entrando no esquema lá para não atrapalhar a reeleição do Murilo. De repente o Marçal, candidato, se entusiasma com a ideia, né? E vai em frente, né? Com chance, inclusive, de ganhar a eleição, porque é um político muito querido lá na região dele, deputado federal mais votado lá de Dourados e tal. Então, eu estou entre ficar muito triste, entre ficar alegre e ficar muito triste com essa notícia aqui da privatização da BR-163.
Por um lado, eu sou contra a privatização, né? Eu acho que quem tem que cuidar das estradas do Brasil é o governo federal, é o governo, porque a gente paga imposto, né? Paga IPVA. E IPVA caro pra cacete, esse IPVA do Brasil, paga esse IPVA. Paga esse imposto. Então a gente, pelo menos uma estrada de qualidade a gente merecia, né? Aí privatiza as estradas. Aí você paga o imposto, vai pagar pedágio, entendeu? Por outro lado, essa vinculação da privatização com a duplicação me deixa, né, à vontade para defender, inclusive, a privatização. Eu acho que é fundamental, é básico para tornar essa estrada viável do ponto de vista da trafegabilidade, do ponto de vista da segurança para os motoristas, né? É a duplicação. Eu não consigo entender hoje, em pleno terceiro milênio, uma estrada começa BR-163, começa BR-262, principalmente entre Campo Grande e Três Lagoas. Não consigo entender por que essas rodovias não são duplicadas. E duplicar, eu tenho visto rodovias duplicadas no interior de São Paulo, não é tão caro assim que é o preço de outra rodovia, não é. Se você aproveitar a área de acostamento que ninguém usa, né? Ninguém usa acostamento. Quem que usa acostamento? Ninguém usa. Primeiro porque estão sempre em condições precaríssimas de serem usados, né? Acostamento hoje ninguém para, porque é só buraco. Se o DENIT, se o DERSUL, né, que é o órgão, é DERSUL mesmo, AGESUL, decidirem ocupar como pista o acostamento, duplica facilmente a rodovia. Em alguns lugares você vai criar, né, um acostamento especial, uma área de recuo, né, o pessoal para servir como acostamento, mas ninguém vai usar a estrada inteira de acostamento. Eu vi isso aí no interior de São Paulo, achei interessante. Você não precisa fazer canteiro central, nada. Faz-se a faixa, né, faixa contínua, e abre 2 pistas para cada lado. Vai, olha, acaba com o problema de insegurança, vai reduzir drasticamente o número de acidentes, porque não é possível que continue do jeito que está. O Marcelo Miranda, quando foi diretor do DENIT, muito bom, Marcelo, eu não reclamo do Marcelo. Aliás, nenhum motorista de Mato Grosso do Sul pode reclamar do Marcelo, porque este estado teve 2 fases de rodovias federais, antes e depois do Marcelo. Foi um grande diretor do DENIT, pode fazer a acusação que quiser, mas ele foi realmente um tocador de obras extraordinário. Agora, eu não concordei, não vou concordar com ele nunca com essa posição dele de achar que a BR-163 não se enquadra entre as rodovias que carecem de duplicação. Dizer que tem estudo, que precisa ter não sei quantos mil carros, eu não aceito essa... mesmo que não preencha os requisitos, né, impostos pelo DENIT e tal, eu acho que deve ser duplicada. Deve ser duplicada porque é o único jeito que a gente vai ter de acabar com as mortes irritantes, renitentes, que ocorrem praticamente todos os dias, principalmente neste trecho de Mato Grosso do Sul. O que se quer com essa privatização é duplicar a rodovia entre Campo Grande e Cuiabá, que já seria excelente se fizesse isso. Putinelli, quando foi no primeiro mandato dele, ele havia proposto ao governo federal a estadualização do trecho da BR-163 dentro de Mato Grosso do Sul e pediu um prazo de 10 anos para entregar
a rodovia duplicada. Não houve acerto, preferiu-se ficar no DNR mesmo, no DENIT mesmo, e acabou, né, do jeito que está. Mas agora há um estudo lá no Ministério do Transporte para privatizar a BR-163. Se privatiza, eu coloco como prioridade a duplicação. Se para duplicar for necessária a privatização, que haja privatização, que a gente pague mais. É melhor tirar do bolso do que tirar da vida, né, da pessoa. Você paga um pouco mais, mas você viaja com mais tranquilidade, você viaja com menos perigo, né, tranquilo, porque vai ter segurança. Pista duplicada é garantia de vida para as pessoas. Se você pegar uma estatística do estado de São Paulo, por exemplo, onde praticamente todas as rodovias são duplicadas, você vai ver que é insignificante o número de acidentes comparado com o que existe aqui no Mato Grosso do Sul e outros estados onde as estradas não são duplicadas. Então, é extremamente urgente, é uma questão de vida ou morte a duplicação da BR-163, assim como da 262 entre Campo Grande e Três Lagoas, tá? Vamos fazer intervalo, e depois do intervalo eu quero entrevistar aqui nesse programa a secretária a titular da CEPROTUR, Maria Tereza Correia da Costa Diniz, falar única e exclusivamente sobre febre aftosa, cuja vacinação acaba de começar. Daqui 3 minutos. É isso aí, eu falava das pesquisas de Dourados, e é claro, estou sentindo falta das pesquisas em Campo Grande. Nós temos aqui 4 institutos, cada instituto tem um cliente, né, que candidato, e de repente não se faz mais pesquisa em Campo Grande. O PMDB tem um instituto. Quer dizer, o instituto não é do PMDB, é contratado, né, pelo PMDB. O PT tem um instituto, quer dizer, não é do PMDB o instituto, é contratado pelo PMDB para fazer as pesquisas. O PSDB tem um instituto, né, contratado. Então, o único que não tem instituto contratado porque não pode pagar é o Alcides Bernal. E pelo que eu vejo aí, pelo que eu estou acompanhando, pelas pesquisas não oficiais, pelas pesquisas internas, de consumo interno, é o que está em primeiro lugar na pesquisa. Então, como ele não tem um instituto, né, que faz pesquisa para ele não pode publicar pesquisa. O PT não tem interesse em publicar pesquisa, o PMDB também não tem, porque os candidatos deles estão abaixo não estão em primeiro lugar. Quer dizer, se tivesse o candidato. Então a gente fica sabendo que o candidato não está em primeiro lugar porque não tem pesquisa. Né? Então, não adianta esconder a pesquisa. Né? Eu acho que a forma de você, inclusive, motivar o seu eleitor é mostrando a pesquisa, mostrando a situação do seu candidato atualmente, para motivar a militância a trabalhar mais para poder, né, avançar mais. Não é, eu também eu falo isso porque eu não sou candidato, quer dizer, para mim é indiferente. Agora, eu acho, né, que continua a grande briga nos jornais de Campo Grande. Agora entraram também até os jornais eletrônicos do fazendeiro empresário Antônio Moraes dos Santos e o Paulo Tadeu Heidchen. Uma briga aí por causa de honorário, e que entra aí honorário, entra aí vaidade pessoal, entra aí uma porrada de coisa, e o pessoal, em vez de brigar lá, se juntar e brigar, vão brigar através da imprensa, né, tornando público, né, uns contando os podres do outro, tal, bobagem, não é? Né, já criou-se um clima de disputa mesmo, né? Ganhei aqui, eu perdeu aqui, não é bem assim. Hoje aqui, por exemplo, tem no Correio do Estado, tem uma página inteira, né, por conta dessa desavença entre
o rico fazendeiro e o famoso advogado. Mas vamos à entrevista do dia. Participa dessa entrevista o Marcos Faria, da FM Capital, programa Tribuna Livre. Entrevistada Maria Tereza Correia da Costa Dias, secretária da Produção. Da Seprotur, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo, a engenheira agrônoma Tereza Cristina Correia da Costa Dias. Um dos assuntos da nossa entrevista é a vacinação contra a febre aftosa. A primeira etapa da vacinação teve mudanças neste ano aqui no estado após a descoberta de gado sem procedência. Quais foram essas mudanças? Bom dia, secretário, é um prazer receber aqui no Tribuna Livre. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, um prazer estar aqui com vocês. Qual foi a mudança ou as mudanças já neste ano com relação à vacinação da febre aftosa? Bom, nós temos no calendário 2 vacinações, uma em maio e outra em novembro. A de novembro é que costuma ser uma vacinação cheia, que é aquela que a gente chama de mamanda caducana. Só que esse ano passado, no final do ano passado, aconteceu um foco no Paraguai, no nosso país vizinho, uma fronteira extensa, seca, né? Então o risco muito grande de entrar gado paraguai no Brasil. Então nós fizemos a opção, nesta vacinação de maio, que seria só para animais jovens de 0 a 24 meses, a vacinação cheia, de mamanda caducando. Para quê? Porque nós descobrimos 49 propriedades com problemas, com gado vindo, suspeito de ter vindo do Paraguai. Essas propriedades estão interditadas, estão sendo investigadas e, para maior segurança do nosso rebanho, tivemos que fazer a vacinação cheia no estado todo. Secretária, essa notícia de fazendas fechadas por suspeitas de contrabando, como é que vai ser a vacinação nessas fazendas fechadas? Elas já aconteceram e elas são acompanhadas, essas fazendas elas ficam fechadas, quer dizer, qualquer movimentação nessas propriedades, elas têm que ser acompanhadas pelas equipes do IAGRO. A vacinação é oficial, o IAGRO participa integralmente de toda a vacinação, acompanhando o rebanho que vai estar sendo preso, vacinado, e ela fica trancada, o movimento dela não pode ser feito a não ser pelo IAGRO, com caminhões lacrados, enfim, é uma série de dificuldades. E a outra coisa é que processos, tanto administrativos, e isso vai para o Ministério da Agricultura, que repassa para a Polícia Federal, enfim, para os órgãos da esfera federal competentes aí para a evolução aí desses casos. E o gado contrabandeado também é vacinado? Com certeza, esse mais ainda. Quando a gente não comprova a origem, né, no começo do ano, nós tivemos várias cabeças de gado apreendidas e abatidas em frigoríficos, e o produtor não recebe por esse gado. Esse gado é abatido e isso vai para uma conta do IAGRO, fica lá para possíveis ações judiciais, mas o produtor ele perde o dinheiro desse rebanho, integralmente. E no Pantanal? Bom, essa hoje é a nossa grande preocupação. Eu não sei se vocês estão sabendo, nós estamos aí com um problema sério no município de Corumbá, onde 10 ou 12 fazendas estão invadidas pelos índios Caduéus, nos causando grandes preocupações sanitárias, além da preocupação da desordem, da ocupação de terras que ainda estão sob júdice. Isso é um problema. O outro problema são os índios invadindo, retirando os proprietários da propriedade com ameaças. Então, essa é a região do Pantanal? Do Pantanal, em Corumbá, na divisa com a reserva dos Caduéus, né? Porto Murtinho com Corumbá. E essas propriedades hoje estão com um problema porque os proprietários estão impedidos de ir à propriedade, os funcionários foram retirados pelos índios sob ameaça. Então, é claro que os funcionários foram embora das fazendas, e essas fazendas, elas estavam, algumas em vacinação, outras prendendo o gado para vacinar. Nós estamos aí, ontem o governador falou com o ministro da Agricultura, nós tivemos algumas reuniões ontem com os produtores dessa região, porque o IAGRO tem que vacinar esse gado. Nós não podemos, principalmente no Pantanal, que a vacinação é uma vez por ano. Se nós perdemos esse ano, é só no ano que vem que vai poder ser feito. Nós ficamos com uma lacuna aí nesse gado, no gado jovem, que deveria ser vacinado principalmente. Tem um cálculo de quantas cabeças? Temos. Nessa região são 68 mil cabeças,
sendo que as fazendas invadidas hoje têm aproximadamente 30 e poucas mil cabeças, porque são 30 mil cabeças adultas e mais os bezerros nascidos, que esses têm uma necessidade maior ainda, que vai ser a primeira imunização. Já está se pensando na utilização da polícia para dar tranquilidade ao pessoal para a vacinação, secretário? Com certeza, por isso que ontem nós passamos o dia em reunião, em várias reuniões, com o Ministério da Agricultura, com a Polícia Federal, para ver um esquema, né, com a FUNAI, para que nós possamos entrar nessas propriedades. Agora, o produtor precisa estar lá, porque o Iagro não conhece as invernadas, não conhece o gado, então nós precisamos desse produtor na propriedade para auxiliar. O Iagro vai lá fazer o quê? Ele vai ajudar, ele vai fiscalizar, mas ele não consegue entrar nessas fazendas e fazer um manejo, principalmente de hoje 10 a 12 propriedades invadidas e propriedades grandes com dificuldades que a gente sabe que o Pantanal tem. Porque só uma vez por ano pode ser vacinado no Pantanal, secretário? Não é que pode. O problema é que o Pantanal, ele é muito complicado o manejo. São fazendas extensas. As invernadas são invernadas de 1.000 hectares, 500 hectares. Enfim, é muito difícil. O gado não é um gado que é manso, porque ele não vem todo dia ao curral. É um sistema extensivo de produção. Né? O Pantanal, ele requer isso até pela pastagem dele, que é nativa, a quantidade de cabeças por hectare é muito menor do que aqui no Planalto. Então, uma vacinação no Pantanal por ano, ela é suficiente. Né? Porque quando ele tem que retirar o gado do Pantanal, ele é obrigado a qualquer época do ano a vacinar. Mas a vacinação, o calendário de vacinação do Pantanal é uma vez por ano. Tem propriedades mais estruturadas que fazem isso já 2 vezes por ano. Então, é importantíssima a imunização de todo o rebanho do Pantanal nesse mês de maio, que é um mês que já está seco. O Pantanal tem problema de enchente. Em novembro, às vezes, o camarada não consegue, o produtor não consegue pegar o gado. Então, é uma região complicada e que requer mais cuidado, portanto, por parte da Agência Sanitária da IAGRO. Secretária Tereza Cristina, você falou a respeito do Paraguai, né? A união das autoridades brasileiras aí com outros países, em especial o Paraguai, para o desenvolvimento de políticas de sanidade. Como é que está essa situação? Muito bem. Pela primeira vez nesses 6 anos aí que eu participo do governo, né? A gente está vendo uma união maior e políticas efetivas que vão realmente acontecer. Hoje a doutora Cristina, presidente do IAGRO, está em Assunção, numa reunião dos países do Mercosul, conversando sobre ações conjuntas. Então, o Paraguai vai poder participar do Brasil, mas não agora só de blá blá blá. Ações realmente efetivas que nós possamos, os 2 países, que a nossa fronteira maior é com o Paraguai e um pouco a Bolívia, para fazermos as ações conjuntas, inclusive troca de informações, marca de gado do Paraguai vai ser fornecida ao Brasil para a gente pegar, inclusive, roubo de gado, que é muito comum nessa fronteira. Secretária, essa vacinação, toda ela, né, de mamanda caducando no Pantanal, toda ela é acompanhada por técnicos da IAGRO e do Ministério da Agricultura, a grande denúncia antigamente é que o fazendeiro levava a vacina para vacinar um lote, terminava vacinando meio lote e dando problema. Hoje essa vacinação é toda ela acompanhada pelas autoridades sanitárias? Não, Sérgio, não é toda acompanhada. Ela é acompanhada na fronteira, nas fazendas, que hoje todas as fazendas são mapeadas e você tem coordenadas geográficas, nós sabemos todas as propriedades do Estado. Então, são eleitas propriedades de risco. E propriedade de risco, quer dizer, onde tem grande, não quer dizer que risco é porque tem alguma coisa errada. Mas vou te dar um exemplo. Uma propriedade que tem um leilão, que acontece a cada mês, ela recebe gado de toda a região. Então, ela é considerada uma propriedade de risco. Então, ela requer uma atenção da agência e nós vamos lá, olhamos, verificamos, auditamos. Agora, nós temos uma ferramenta, e eu queria dizer para vocês, que o Estado do Mato Grosso do Sul está muito bem. Porque o Ministério da Agricultura, ele tem um trabalho estatístico de levantamento da eficiência vacinal. Ele vem no Estado, ele faz sorteios aleatórios de propriedades onde ele quer coletar sangue desses animais para ver a eficiência vacinal. Porque através dessa coleta de sangue você sabe se o animal está com imunidade está imune à aftosa ou não.
E o que acontece? Nós acabamos de receber um trabalho que foi feito pelo Ministério da Agricultura nos últimos 2 anos, e o Mato Grosso do Sul é o melhor estado do Brasil nessa eficiência vacinal. Nós temos índices na fronteira, se não me engano, de 93%, e aqui no Planalto, 94%, 95% de eficiência. Então, o produtor realmente está vacinando, comprovadamente, por esses testes que são feitos através da coleta de sangue em várias propriedades do estado. Essa eficiência vacinal, o que representa em termos de tranquilidade para o produtor e para o mercado? Representa que o produtor vacina, que o estado do Mato Grosso do Sul não joga mais fora a vacina, que essa vacina é comprada e é aplicada no rebanho. Por quê? Porque os animais, acho que foram 2.600, quase 3.000 animais coletados durante 2 anos no estado do Mato Grosso do Sul, em vários estados da União, mas no Mato Grosso do Sul, feito com mais afinco por causa do nosso problema de 2005, 2007 e a nossa fronteira. E isso mostra que 97%, 95% dos animais estão com imunidade boa, quer dizer, enfim, eles estão protegidos contra o vírus da aftosa. 5% no universo de 22 milhões de cabeça não foi, quer dizer, a eficiência não foi tão alta. Então, estatisticamente, o estado está muito bem protegido. E essa região onde houve a incidência de febre aftosa, a mais recente, essas regiões, como é que está sendo tratado? Tem um tratamento especial, secretário? Tem. Nós tivemos, depois que foi descoberto o foco, foram abatidas aquelas cabeças, primeiro em 2005, depois quando o governador André Putinelli entrou, em fevereiro de 2007, foi constatado que o vírus ainda não tinha sido exterminado lá naquela região. Certo. Então, foram feitos mais abates. Japorã, Eldorado, Iguatemi, enfim, aquela Mundo Novo, aquela fronteira ali. Durante 2 anos, nós tivemos a ZAV, que era a Zona de Alta Vigilância, que foi imposta pela OIE, que é um organismo internacional que cuida de epizootias no mundo, e nós tivemos várias ações. Desde a vacinação naquela região, ela foi toda ela com a agulha oficial. O que é a agulha oficial? Não é só ir lá olhar. Os técnicos da Iagro iam para a propriedade, os produtores prendiam o gado e os técnicos assistiam à vacinação integral dessas propriedades. Nos 13 municípios de fronteira, não só lá embaixo, tá? Desde Mundo Novo até Corumbá. Então, numa faixa de 15 quilômetros, podendo ser maior ou menor, dependendo de acidente geográfico, enfim. Essa região ela foi altamente vacinada, monitorada. Hoje, não fazemos mais isso, porque a zona de alta vigilância foi extinta, até porque os testes sorológicos comprovaram que estava tudo em ordem nessa região, só que esses animais continuam brincados, numerados nessa região, tá? Que é uma grande queixa dos produtores. Na época, os caminhões todos eram lacrados, só viajava com lacre, tirando lacre, fazendo quarentena desses animais, enfim, eram várias medidas que os produtores ficaram muito chateados com isso, porque dava muito trabalho ao Iagro também, mas que foram medidas que, na realidade, nós estamos vendo hoje que o resultado foi positivo. Essa aftosa do Paraguai não nos atingiu em boa parte pela cultura que se criou na região com os produtores de vacinar, de fiscalizar, até com o pequeno produtor que achava que isso não era necessário. Hoje, a gente vê o interesse de todos na vacinação naquela região. Gato escaldado tem medo de água fria. Agora, secretário, nós falamos com relação à fronteira. É a entrada de gado pela fronteira. Por que isso ainda acontece? Por que o produtor lá, acabou de falar, gato escaldado tem medo de água fria? Mas por que ainda certos produtores resolvem ou tirar o seu gado daqui, levar para a fronteira, ou de repente comprar, trazer aqui para o Mato Grosso do Sul? E qual é a maior preocupação hoje da Secretaria, da Iagro, e também o que está sendo feito para tentar diminuir ou acabar com essa... tira daqui e leva para a fronteira, para o outro país, traz outro país, vem para o Mato Grosso do Sul. O que pode ser feito? Olha, primeiro a conscientização, né? Eu acho que isso aí não é produtor, isso são contrabandistas travestidos de produtores. Por que acontece isso? Hoje no Paraguai o gado magro ele está muito mais barato que no Brasil. Por quê? O mercado está fechado, os países que compravam do Paraguai carne pararam de comprar
Então há um represamento de toda a pecuária. Tanto porque começa lá na ponta, na venda do boi gordo, que a quantidade de gado, de carne exportada diminui, portanto os abates diminuem, e aí essa cria um ambiente, né, de baixa, como nós tivemos aqui no estado. Quando nós tivemos aqui a aftosa em 2005, o resto do Brasil vendia carne a 70, nós vendíamos a 45 reais a roupa. Certo. Então, quanto que o Mato Grosso do Sul perdeu, os produtores perderam. Então, hoje no Paraguai o gado está muito barato. Essa foi uma das medidas que o governador André Putinelli pediu ao ministro Mendes Ribeiro, que foi prontamente atendido, apesar de toda a crítica que nós levamos dos produtores do estado, dizendo que se abrisse as exportações do Paraguai para o Brasil, que a carne ia cair de preço. Mas é melhor cair não aconteceu isso, tá? Foi muito pouca a carne que o Brasil importou. A carne desossada, imaturada, ela não traz risco do vírus para o país que importa, então não existe perigo de trazer aftosa na carne maturada e congelada, porque o osso fica lá. E o que aconteceu? Não se deixou cair, como aqui a 40 reais a arroba, que lá estava 120 reais, 117 reais, quando apareceu o foco em fevereiro na província de São Pedro, no departamento de São Pedro. Então, essa foi uma das medidas que o Brasil adotou e que minimizou os efeitos. Agora, você vê, hoje o bezerro lá continua muito mais barato. Então, existem maus produtores que pensam só momentaneamente naquele lucro imediato, não pensam no coletivo e que podem trazer para o Brasil, ou para o Paraguai, enfim, ou para a Bolívia, etc., o risco de uma doença que altamente, ela é econômica, ela não faz mal ao homem, mas ela é econômica, ela afeta o quê? O bolso do país, do produtor, do Estado, enfim. Só que as pessoas não têm consciência e acabam fazendo isso. Secretário, vamos fazer, só para lembrar o produtor da questão da vacina, essa programação da vacina. Da vacinação. Quando é que começou, quando vai, né? Na fronteira, ela começou dia 1º de abril, tá? E era para terminar dia 30 de abril. Nós estendemos até 15 de maio, porque houveram chuvas agora nesse começo aí de outono, intensas, o que atrapalhou um pouco. Então, na fronteira, ela foi de 1º de abril e termina agora dia 15. E lembrando que o produtor, além de vacinar, ele tem que registrar a vacina. Tá? Não é só fazer a vacinação, ele tem que ir ao Iagro ou entrar na internet. Hoje é tudo informatizado, ele pode fazer isso do seu contador, da sua casa, se ele tem internet, do seu escritório, ele tem que registrar a vacina. Aí depois no Pantanal, ela começou agora, 1º de maio, e ela vai até 15 de junho. O Pantanal tem 15 dias a mais, pela extensão, pela dificuldade de se prender o gado, enfim, do manejo. Então, até 15 de junho, e depois ele tem de 15 de junho a 30 para fazer também o registro. E no Planalto, aqui onde nós estamos, no resto do estado, é 1º de maio a 30 de maio, fazendo o registro até 15 dias depois. Nós temos 2 minutos, secretário. Vai acontecer aqui no nosso estado o primeiro simpósio sul-mato-grossense de confinamento de gado de corte, o Confinar. Qual a importância deste evento e quando acontece? Bom, a importância é grande porque o Mato Grosso do Sul não tinha tradição, como Goiás, o Mato Grosso, de confinamento. Essa é uma ferramenta que o produtor tem, que cada vez ela está chegando, por quê? Ela melhora o desfrute, ela melhora o giro que o produtor tem na sua propriedade. Então, ele está sem pasto, ele quer terminar mais rápido o animal para colocar mais animais jovens, ele pode usar essa ferramenta. O Confinar, ele vem trazendo explicações, palestras para a grande maioria dos produtores do Mato Grosso do Sul, que às vezes não tem oportunidade de ir a Goiás, que tem lá todo ano um evento grande do assunto, a Mato Grosso, a São Paulo. E então, aqui no nosso estado começa a se criar essa atividade mais intensamente e mais organizadamente. Então, o Confinar eu acho que vai ter grande importância. Segundo, que eu queria te falar aqui em primeira mão, que nós estamos criando a Associação dos Confinadores do Mato Grosso do Sul. Que é para quê? Para discutir e regulamentar várias normas que precisam ser regulamentadas. Por exemplo, está se criando hoje uma aversão a gado de confinamento, porque diz que tem cheiro a carne. Por quê?
Porque tem gente fazendo coisa errada, dando caroço de algodão em excesso. Então isso dá um cheiro de uma gordura saturada, um cheiro muito ruim à carne. Sim. Agora, nós temos que regulamentar, só pode pôr X% da ração, aí não dá cheiro. Então, o produtor tem que aprender tecnologias novas, saber usar, para que essa ferramenta, que pode ser muito boa e auxiliar, não seja logo colocada de lado, porque alguns maus produtores, ou por desconhecimento, possam trazer problemas. Então, eu acho que o confinar vai ser de grande valia para os produtores do Estado, mostrando uma atividade no nosso Estado que ainda era pequena, né, mas que hoje ela cada vez mais será usada. São 8h01. Quero agradecer a secretária de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, Comércio e do Turismo, engenheira agrônoma Tereza Cristina Correia da Câmara dos. Secretária, muito obrigado pelas informações e, claro, sempre que tiver novidades, está à disposição do programa Tribuna Livre. Muito obrigada, eu é que agradeço, um bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Capital, muito obrigada a vocês. Pois essa é a entrevista exclusiva ao programa Tribuna Livre da secretária Maria Tereza Cristina Correia da Costa, da Produção, do Desenvolvimento Agrário e do Turismo de Mato Grosso do Sul, falando exclusivamente sobre febre, a campanha de vacinação da febre aftosa, dos avanços, né, dos cuidados, da atenção que o Estado, o governo federal, o governo estadual estão tendo em manter o Estado de Mato Grosso do Sul imune, né, a essa praga, essa doença que termina comprometendo todo o rebanho, termina comprometendo toda a economia, né? Toda a economia, principalmente em Mato Grosso do Sul, que ainda tem como matriz econômica a pecuária. Mas tá tempo, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado pela sua audiência, fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.